O universo é, por definição, tudo que existe. Quando olhamos ao redor, tudo que vemos é o universo. Se olharmos com nossos olhos, vamos enxergar um pedaço pequeno de um planeta muito maior, a Terra. Se olharmos para o alto, vemos o Sol, a estrela do nosso sistema estelar e o centro do sistema solar. Usando nossos telescópios, nós podemos olhar além. Se mirarmos para o resto do sistema solar, nós vamos ver primeiro os planetas rochosos, de Mercúrio a Marte, depois passamos pelo cinturão de asteroides em direção a Júpiter e os gigantes gasosos. E uma coisa curiosa é que todos esses planetas e asteroides estão orbitando o Sol aproximadamente no mesmo plano, com mais ou menos a mesma inclinação. Isso é, o sistema solar está contido dentro de um disco. Não existem planetas inclinados dando a volta por cima do Sol. E não só o sistema solar, tanto as luas de Júpiter quanto os anéis de Saturno, todos esses sistemas gravitacionais orbitam os seus astros no mesmo plano. E indo além, muitas das galáxias também estão em forma de disco. As galáxias em geral são planas. E num universo com 3 dimensões de espaço, isso levanta uma pergunta bem curiosa. Por que as coisas tendem a se acumular em discos ao invés de esferas quando olhamos em escalas astronômicas? Até porque as condições no início do sistema solar eram bem diferentes. O Sol foi formado dentro de uma nuvem de poeira interestelar, também chamada de nebulosa. Durante a formação do sistema solar, a matéria estava distribuída como uma grande nuvem de gás e poeira, com vários pequenos pedaços de rocha e poeira se movendo aleatoriamente por todo o canto. Então por que tudo isso acabou colapsando em um disco? Como é que nós saímos de uma nuvem de gás e poeira praticamente esférica para um disco de planetas? Por que o sistema solar é plano? Antes de conseguirmos entender isso, nós precisamos revisar alguns conceitos de física. Mas eu só preciso fazer uma pausa rápida para o momento Alura. A Alura é a maior plataforma online de cursos no Brasil e ela é perfeita para você que quer melhorar o seu currículo com habilidades novas para se destacar no mercado de trabalho ou conseguir mais conhecimento. Cada curso é uma habilidade nova que você ganha, além de um certificado. E isso pode fazer toda a diferença, seja para um upgrade ou para um espaço no mercado de trabalho. A Alura tem 1.239 cursos de diversas áreas, desde design, programação, marketing digital até data science e inovação. Você pode aprender a programar ou editar vídeos do zero. E a Alura é a nossa parceira, e por conta disso, eu tenho uma promoção especial para vocês. Se vocês clicarem no link que está na descrição, vocês ganham desconto em todos os planos, que incluem 1.239 cursos no total, que ficam disponíveis instantaneamente para você adquirir mais conhecimento. Conhecimento é poder, mas não há nada melhor do que conhecimento acessível. Não esqueçam, cliquem no link aqui na descrição. Ok? E agora, de volta ao vídeo. Vocês talvez já tenham ouvido falar de quantidade de movimento linear, ou momento linear. Essa quantidade representa quanto movimento um corpo tem, e ela depende de duas coisas, a massa desse corpo e a velocidade dele. Por exemplo, uma bola de vôlei a 50 km por hora tem uma quantidade baixa de momento linear, e ser atingido por ela não seria um grande problema. Agora, um carro a 50 km por hora tem uma quantidade bem maior de momento, e não seria uma boa ideia ser atingido por ele. Então, mesmo os dois objetos tendo a mesma velocidade, o momento linear deles é bem diferente. E existe uma segunda propriedade importante do momento linear. Se não existem forças externas, o momento total se conserva. Vamos ver isso por partes. Vamos imaginar uma rocha flutuando no espaço vazio. Ela tem uma massa e uma velocidade. Tanto a velocidade dela quanto a sua massa vão sempre continuar iguais. Então ela vai manter seu momento linear a menos que ela sinta alguma força. Digamos então que essa rocha bata em outra rocha. Na colisão, as duas rochas vão trocar momento linear. E depois dela, cada rocha vai sair com uma velocidade e direção diferente. Então a colisão mudou o momento das duas rochas. Mas se mudarmos o jeito de pensar e olharmos para o momento linear total, combinando o momento linear das duas rochas, nós vamos ver que ele é exatamente o mesmo antes e depois da colisão. Isso é, quando corpos colidem, eles trocam seus momentos lineares entre si. Mas o momento total, levando em conta todos os objetos que se envolveram nas colisões, não muda. Isso é muito importante, lembrem-se sempre disso, porque pode acontecer de uma situação extremamente peculiar e inusitada, vocês precisarem desse conhecimento e... bom, é bom ter esse conhecimento. Então, se temos uma nuvem de poeira viajando pelo espaço, o momento total dessa nuvem nunca muda, independente de todas as colisões que estão acontecendo dentro delas. E praticamente a mesma coisa acontece com a quantidade de rotação, ou momento angular. Imagine essa nuvem de pequenas rochas e poeira pelo espaço que eu acabei de descrever. Todos eles estão se movendo em relação aos outros. Então todos eles têm alguma quantidade de rotação. Essa quantidade de rotação vai depender da distância até o centro de massa da nuvem e da velocidade dos objetos.
O exemplo clássico disso é uma patinadora olímpica controlando a velocidade em que ela gira, simplesmente abrindo ou fechando os braços. A quantidade de rotação dela é sempre a mesma. Mas quando ela abre os braços, ela afasta a massa dela do centro de massa e passa a girar mais devagar. E quando ela fecha os braços, ela coloca a massa dela perto do seu centro de massa e o seu corpo passa a girar mais rápido para manter a quantidade de rotação constante. Então, da mesma forma, os asteroides rápidos e distantes do centro têm quantidade de rotação mais alta que os mais próximos e talvez devagares no centro da nuvem. Mas assim como no caso do momento linear, a quantidade de rotação também se conserva, a menos que alguma força atue. Ou seja, uma nuvem de asteroides no meio do espaço vazio não teria sentido uma força que aumentaria essa quantidade de rotação. Apesar de que cada asteroide individualmente tem uma quantidade de rotação. Se somarmos todos os asteroides, a quantidade total de rotação na nuvem é zero. De forma simplificada, para cada asteroide girando no sentido horário ao redor do centro, deve existir outro asteroide de mesma massa girando no sentido oposto, de forma que a quantidade de rotação total dos dois asteroides seja zero. O que temos na realidade é um monte de asteroides em direções aleatórias, mas que no final se combinam em algo similar a esses dois asteroides perfeitamente opostos. Só que a lógica é a mesma. Ou seja, se colisões aleatórias combinassem toda essa matéria em um gigantesco asteroide, esse asteroide não teria uma forma de rotação. Estaria perfeitamente parado vagando pelo espaço. E o mesmo vale para toda a matéria que orbitava o Sol. Se calcularmos a quantidade de rotação, ela vai se manter igual, independente de como os asteroides e planetas colidam ou mudem de posição. Tudo o que eles podem fazer é trocar a quantidade de rotação uns com os outros, mas o total se mantém o mesmo. Ou seja, a quantidade de rotação do Sistema Solar hoje é a mesma que era durante a formação do Sistema Solar, quando ele era uma nuvem de matéria ligeiramente esférica. Só que hoje quase tudo que orbita o Sol está orbitando dentro desse plano principal do Sistema Solar. Isso significa que mesmo no passado remoto, quando a matéria do Sistema Solar estava espalhada ao redor do Sol numa nuvem esférica, a quantidade de rotação total do Sistema Solar já estava toda nesse mesmo plano principal em que ela está hoje. O Sistema Solar já girava no mesmo plano em que ele gira hoje. Só seria mais difícil de ver isso. Mas como isso é possível? A resposta é que para cada porção de matéria orbitando o Sol fora desse plano principal, existia outra porção orbitando fora do plano principal, de maneira com que a quantidade de rotação combinada dessas duas porções é uma órbita no plano principal. Da mesma forma que a quantidade de rotação da nuvem de asteroides do exemplo anterior se cancelava para zero, a quantidade de rotação dos objetos ao redor do Sistema Solar se combina para definir o plano de rotação principal. Uma vez que entendemos que isso pode acontecer, o resto é basicamente uma combinação de estatística e tempo. Conforme os planetas se formavam no Sistema Solar, eles acumulavam porções de matéria com diferentes quantidades de rotação. Mas como as distribuições de rotação num sentido diferente do plano principal tendem a se cancelar, o resultado final mais provável é que a órbita do planeta esteja próxima ao plano principal. Então, em resumo, o Sistema Solar é plano porque as colisões aleatórias durante a formação dos planetas resultam em órbitas próximas ao plano principal de rotação, devido justamente à conservação da quantidade de rotação total. E esse resumo expressa bem uma das capacidades mais impressionantes da ciência, que é o poder de síntese. A pergunta de por que o Sistema Solar é plano é uma pergunta complicada, mas se entendermos bem os conceitos-chave como conservação de quantidade de rotação, nós podemos responder essa pergunta com um parágrafo. Ou melhor, com um vídeo. Muito obrigado e até a próxima!